Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, né? Estamos no limiar do pôr do sol, já passando para a parte noturna do dia 10 de setembro. E você está aqui comigo no nosso Meu Desafio EAD, pelo nosso canal do YouTube. Você que está assistindo a aula preparatória para o concurso de formação de oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Amapá. Então, seja bem-vindo à nossa aula. Você esteve ainda há pouco com raciocínio lógico, o professor Russo, uma excelente abordagem aqui de condições lógicas, de aspectos lógicos. E agora vamos avançar para a língua portuguesa. Então, você tem duas frentes de português, que sou eu e o Silvio, eu, professor Wirley, e o Silvio. E na nossa aula de hoje a gente vai abordar aspectos gramaticais. Na aula passada nós abordamos aspectos relacionados à condição da interpretação textual. Hoje eu quero abordar aspectos gramaticais com você na nossa aula de língua portuguesa, tudo bem? Então vamos lá, vamos aqui já para o slide, vamos trabalhar, vamos já processar, né, nossa condição de análise. Então olha só, vamos lá. Temos aqui 3 questões. O material vai ou já está na sala virtual, depois será disponibilizado, você vai verificar daqui a pouco, não é? Então olha só, a primeira questão diz assim: considere a única redação que não transgride a norma padrão da língua portuguesa. Nesse aspecto gramatical, nós temos que entender que a língua portuguesa do concurso, ela vai ser trabalhada em 2 fatores principais. A prova é dessa formatação. Você vai ter as questões de interpretação textual e as questões de gramática. A banca FCC, ela tem uma grande predominância em relação às formas verbais. Então, ela tem muita tendência aos aspectos verbais, muito mesmo. Você que já conhece outras provas da FCC, talvez você vá fazer a primeira prova da FCC. Então, quem já é conhecedor, quem ainda é amador, não é? A primeira prova, tanto faz, você vai perceber que a FCC tem uma tendência relacionada aos verbos. E nós aqui estamos já antecipando, preparando a sua abordagem, construindo todo o fator relacionado ao conhecimento gramatical para que você se sustente nesse quesito e saiba discernir como e de que forma você vai proceder com as questões relacionadas à gramática e também, claramente, à interpretação textual. Nesse caso, então, nós vamos aqui perceber nas questões de hoje, então, questões relacionadas à gramática, tudo bem? Aí, a primeira questão, ela trabalha aspectos de concordância. Você vai perceber que na concordância das formas verbais, você deve ter aspectos relacionados a várias nuances. Olha só para a gente ver aqui, a primeira questão fala: considere a única redação que não transgride a norma padrão da língua portuguesa. Veja que nesta questão, a FCC não está colocando nenhum tipo de critério gramatical. Ela não diz se transgride a ortografia, ou transgride a acentuação gráfica, ou transgride a concordância verbal. Não. Ela colocou transgride a norma padrão. Então aqui você tem que aplicar todos os fatores gramaticais. E quando aplica todos os fatores gramaticais, você deve começar por onde? Pela concordância verbal. A FCC tem uma predominância no aspecto da concordância verbal. Mas vamos ver as opções, tudo bem? Olha só, vou colocar aqui as 3 opções para nós. A letra A: a eficiência das operações militares, por mais inexperientes que possam ser os policiais, devem-se a muita perícia e perspicácia. Letra B: mediante a concepção jurídica, sempre provém o caos, como se fosse uma regra sem excludente, a ação militar baseada na ira humana e não no profissionalismo. Letra C: o sucesso das ações policiais, por diversas vezes, repousam apenas nas operações que cumprem as diretrizes regimentais, sem a interferência de inovações. Letra D: o oficial militar, diante de diversos tipos de operações, deve assumir a postura de comando, capaz de debelar qualquer tentativa de falha da tropa. Letra E: o comandante do batalhão é responsável por supervisionar as companhias, que, por sua vez, são comandadas por oficiais subalternos, como capitães ou majores. Então, nós temos que olhar para as 5 opções. Essa aqui é uma questão FCC, banco de dados, uma questão inédita. Qual foi a prova que essa questão já foi aplicada? Nenhuma, é uma questão inédita.
Então, você tem aqui, primeira mão, no nosso desafio, para você ver a qualidade com a qual nós tratamos a sua preparação. Tudo bem? Então, olha só. Nós queremos aqui a única redação que não transgride a norma padrão da língua portuguesa, que não transgride, não desobedece a norma padrão. Pense aí um minutinho na questão, qual é a sua resposta A, B, C, D ou E? Pense aí, vamos lá? Acompanhe aí então, para você ver qual é a resposta A, B, C, D ou E. Deixa eu colocar aqui maior para você ver com mais clareza. Agora sim, né? Você está vendo a questão inteira aí, A, B, C, D ou E. Pense aí um minutinho, então, para saber qual a resposta dessa questão. Opção que não transgride, tá? Que não transgride. Pense nisso. Vamos lá, vamos à resposta da questão. Olha só. Nesse caso, qualquer pergunta, tudo bem? Pode ficar à vontade para perguntar. Olha só, vamos lá para a gente perceber aqui. A letra disse a eficiência das operações militares. A FCC tem uma técnica muito interessante. Eu quero que você observe essa técnica aqui nesta explicação para você perceber como procede. Olha aqui, ó. O verbo, né? Ele concorda com o sujeito. Então tá aqui o verbo, olha. O verbo devem-se. Percebe que o verbo está no plural. Então, aqui nós percebemos, não é, o verbo no plural. Devem está no plural. Se o verbo está no plural, quer dizer que o sujeito está no plural, porque o verbo concorda com o sujeito. E não ao contrário, tá? Não é o sujeito que concorda com o verbo, não. É o verbo que concorda com o sujeito. Sempre o verbo concorda com o sujeito. Agora, a FCC tem uma técnica que eu falava ainda há pouco, e agora eu vou confirmar a técnica, muito interessante. Qual é a técnica? Observa só. O sujeito desta oração aqui é a eficiência das operações militares. Esse é o sujeito da oração, a eficiência das operações militares. Só que a FCC, ela tem a seguinte condição, vou apagar aqui para a gente ver, vou apagar só para a gente ver. Ela tem uma técnica que ela utiliza, que ela faz o seguinte, olha, ela pega assim, olha, uma palavra, olha aqui, ó, aí, das operações militares, por mais aí inexperientes, possam ser os policiais. Ela fez aqui, ela colocou uma palavra, só para você ver a técnica, ela colocou uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro palavras, 5, 6, 7. Ela colocou 7 palavras na sequência, todas as 7 palavras no plural. Pode ver, olha, das, plural, operações, plural, militares, plural, inexperientes, plural, possam, plural, os, plural, policiais, plural. 7 palavras. Quando o verbo, ele aparece no plural, tá aqui, olha o verbo, devem ser. Quando ele aparece no plural, o cérebro, ele já foi... Isso aqui, gente, isso aqui é neurolinguagem. A FCC usa uma técnica neurolinguística. Isso é sério. Ou nós entendemos a técnica, ou nós perdemos a questão. Ela usa uma técnica neurolinguística, as famosas PNLs, as programações neurolinguísticas. Depois, se você quiser, pesquise e estude. PNLs, programações neurolinguísticas. Como é que a gente programa o cérebro para aceitar uma verdade? Como é que a gente programa o cérebro para aceitar uma mentira? Como é que a gente programa o cérebro para aceitar uma informação? Então a gente faz ali uma sequência de informações para que ele aceite aquilo que nós queremos que ele possa aceitar.
Então a banca faz uma sequência de plurais. Como eu coloquei aqui, ó, ela fez uma sequência de 7 plurais. Das, operações, militares, inexperientes, possam, os, policiais. 7 plurais. Quando o verbo vem devem, o cérebro não estranha, a leitura não estranha. Por quê? Porque 7 plurais sequenciados, eu recebo um plural no verbo e eu não estranho. O problema é que o verbo aqui, ó, ele concorda com o núcleo do sujeito, que é eficiência. E eficiência está no singular. Esse é o problema. Então, quem devem é a eficiência. Então, tá aqui, olha, o verbo, anote aí no seu material, pega lá o verbo, olha só, o verbo, coloca aí no seu material, observação. Então, o verbo deve concordar, anote aí. O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Quando falamos que o verbo concorda com o sujeito, na verdade, ele concorda especificamente com o núcleo do sujeito. Aí, quem é o núcleo do sujeito? Olha só, vamos ver aqui, né? O que é esse núcleo do sujeito? Esse núcleo do sujeito, ele se posiciona, então posiciona-se antes de preposição. Posiciona-se antes de preposição. Antes de preposição. Por que que o núcleo se posiciona antes de preposição? Porque na língua portuguesa não pode ocorrer sujeito preposicionado. Então, ele se posiciona antes de preposição, porque na língua portuguesa, olha aqui, ó, na língua portuguesa, não pode ocorrer sujeito preposicionado. E o que é sujeito preposicionado? O que é um sujeito preposicionado? É um sujeito antecedido, é um termo antecedido imediatamente por preposição. Então, o que é um sujeito preposicionado? É um termo antecedido imediatamente por preposição. Então, um termo antecedido imediatamente por preposição. Então, olha só, na língua portuguesa, o sujeito, o núcleo do sujeito, ele se posiciona antes de preposição. Então, ele se posiciona antes de preposição, tudo bem? Por que que ele se posiciona antes de preposição? Exatamente para que não possa ocorrer o sujeito preposicionado. E o que é o sujeito preposicionado? É um sujeito antecedido imediatamente por preposição. Então, olha só, quando eu olho para cá, preste atenção para você perceber. Quando eu olho para cá, aqui, ó, para das, aqui, ó, das, essa aqui, ó, é uma preposição de. É assim, olha, preposição de mais o artigo as. Aí é igual a das. É a chamada contração. Tudo bem? É a contração. Então, a contração, ela vai ser exatamente esse processo. Eu tenho a preposição de mais o artigo as. Então, nessa contração das, eu tenho a presença de uma preposição. Então, não pode ser operações do sujeito, porque operações está antecedida pela preposição de. Quem é que está antes da preposição? Eficiência.
Olha só, preste atenção, tá? O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Como é que eu sei quem é o núcleo do sujeito? Eu olho para a forma do sujeito e eu vejo qual é o termo do sujeito. Lembrando que o sujeito aqui, ó, é a eficiência das operações militares. Eu olho para esse sujeito e eu procuro, dentro da constituição do sujeito, qual é o termo que está posicionado antes de preposição. Esse termo posicionado antes da preposição é o núcleo do sujeito, é o termo com o qual o verbo deve concordar. E por que o núcleo do sujeito está posicionado antes da preposição? Exatamente porque na língua portuguesa, olha aqui como está escrito, né? Não pode ocorrer sujeito preposicionado. O sujeito preposicionado é aquele termo antecedido imediatamente por preposição. Então eu procuro pelo núcleo que está posicionado antes. Então quem está posicionado antes da preposição de na frase A? Eficiência. Eficiência é singular. Se eficiência é singular, o verbo devem precisa estar no singular. Então temos um erro de concordância aqui, olha. O verbo devem, ele está no plural. Por isso, está errado aqui, ó. Devem, está errado. Então, a letra A não é a resposta pela falta da concordância. Este problema também acontece na letra B. A letra B diz, mediante a concepção jurídica, sempre provém. Olha aqui, ó, provém. Este provém está no plural. Como é que eu sei que o provém está no plural? Porque os verbos derivados, olha aqui, ó, vamos ver aqui. Anote essa regra aí, nós já vimos essa regra, mas eu vou anotá-la novamente aqui para você ver. Então, olha só, os verbos derivados de vir e ter. No tempo presente. Então, os verbos derivados de vir e ter no tempo presente. A terceira pessoa destes verbos, a terceira pessoa do singular. Por exemplo, mantém, provém, retém, sobrevém, entretém. Vou falar nisso, é entretém, tá? Nada de intertém. É entretém. E assim segue. Todos os verbos derivados de vir e ter. Na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Então fica assim, olha. Aí mantém. Provém. Retém. Sobrevém. Entretém. Então observa que esses verbos, está na sua tela, olha, esses verbos eles são iguais. Então, no singular, eles têm a mesma escrita do plural, percebe? Então, no singular, olha só, no singular, só mudar aqui, no singular, eles têm a mesma escrita do plural. Então, no singular e no plural, eles têm a mesma escrita. Olha, mantém, provém, retém, sobrevém, entretém. Mantém, provém, retém, sobrevém, entretém. No singular, eles possuem a mesma escrita do plural. Como é que eu vou saber quem é singular, quem é plural? Então, a gramática diferenciou assim, olha. As formas singulares recebem acento, olha aqui, ó, agudo. Então, o singular recebe acento agudo. Então, tá aqui, ó, o singular recebe acento agudo e o plural recebe acento circunflexo. É assim que você faz a concordância desses verbos. Então,
Os singulares recebem acento agudo, mantém, provém, retém, sobrevém, entretém. E os plurais recebem acento circunflexo. A pronúncia é a mesma, não altera a pronúncia. É uma questão sintática e morfológica. Você tem a visualização da acentuação gráfica do singular, que é o agudo, e do plural, que é o circunflexo. Então, se o verbo concorda no singular, ele recebe acento agudo. Se ele concorda no plural, recebe acento circunflexo. Essa é uma característica de todos os verbos derivados de vir e ter, para você ver como é que é interessante. Então, eu olho para cá, se o verbo estiver com acento agudo, ele concorda no singular. Se ele estiver com acento circunflexo, ele concorda no plural. Então, olha só, nessa frase da letra B, as sempre provém, certo? Sempre provém. Sempre provém o caos. Sempre provém o caos quem? A ação militar. Cadê o sujeito desta oração? Quem é o sujeito? Aqui o sujeito, olha. O sujeito é a ação militar. Vamos colocar a frase numa ordem natural. A ação militar sempre provém o caos, baseada na ira humana e não no profissionalismo. Ou seja, a ação militar baseada na ira humana e não no profissionalismo sempre provém o caos. Quem sempre provém o caos? A ação militar baseada na ira humana e não no profissionalismo do militar. Então provém o caos. Como é que o militar faz bobagem? Quando a ira toma conta e aí ela externa mais do que o profissionalismo. Quando a gente vê muitos policiais militares, às vezes, cometendo falhas, não é? Por que o policial militar cometeu falha? Porque a ira está acima do profissionalismo. Esse é o problema. Então, atenção total quando você for, não é, oficial militar. Não deixe com que a ira... Claro, ó, as pessoas, né, os delinquentes, os meliantes, vão perturbar, vão tirar, né, você do sério, querer tirar. Mas você tem que manter o seu profissionalismo. Esse é o profissional. Aquele que se aborrece, que se ira e vai para a briga, perde, porque hoje a justiça ela não está perdoando, você sabe disso. A justiça penal não está perdoando, ela está exonerando mesmo os militares que não conseguem se manter no profissionalismo. Então, nesse caso, está errado aqui porque, olha só, a ação militar é singular e o verbo provém está no plural. Então, está errada a concordância da letra B. Letra C, o sucesso das ações policiais. Quem é o sujeito aqui? O sucesso das ações policiais. Esse é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, quem é? Sucesso. Por que sucesso? Porque está antes da preposição. Está aqui a preposição, olha. Por diversas vezes. Quem é, olha só, o sucesso por diversas vezes? Então, o sucesso. Deixa eu marcar aqui. O sucesso. Então, o sucesso por diversas vezes. Repousam. Repousam. Por que repousam? Então, é o sucesso repousa. Quem repousa é o sucesso. Então, está errada a concordância da letra C. Percebe como a banca FCC gosta de verbo? 3 questões, 3 verbos, né? 3 questões de erro, 3 opções ABCD, ABC com verbos errados. Letra D. O oficial militar, olha só, o oficial militar, aí eu tenho aqui, olha, diante de diversos tipos de operações. Isso aqui é um aposto. É um aposto. Observa que esse aposto ele foi sinalizado por uma vírgula aqui, olha. Quando ele começa, mas quando ele termina, cadê a vírgula? Não tem vírgula. Então ele recebe a vírgula na parte inicial, mas ele não tem a vírgula na parte de conclusão. Então ele não tem a vírgula e aqui está errada a pontuação. Esse aposto está errado pela pontuação. Por isso a resposta da questão é a letra E. O comandante do batalhão é responsável por supervisionar as companhias
que por sua vez são comandadas por oficiais subalternos, como capitães ou majores. Aqui está a resposta, tudo bem? A gente continua esse material na sexta-feira agora, nossa aula de português sempre às quartas e às sextas, então sexta-feira eu continuo com você às 16h50 a nossa aula. Marca aí a agenda para nós nos encontrarmos sexta-feira. Eu volto a explicar aqui e eu continuo as questões 2 e 3, tudo bem? Por hoje nós finalizamos nossa aula. Muito obrigado, fortíssimo abraço, Deus te abençoe, uma boa noite e até a nossa próxima aula. Até amanhã com as aulas normais e comigo sexta-feira que vem. Tchau, gente!